Let me tell you. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Frutuoso Cast, nosso podcast que é para falar sobre gestão, empreendedorismo, inovação, mundo jurídico e atualidades e diversidades. A gente tem trazido aqui convidados dos mais diversos espectros da sociedade. Nosso último convidado foi Aldo Vilela, que não é advogado, falou sobre comunicação. E hoje nós também temos um convidado muito especial no nosso compromisso de trazer convidados excepcionais, diferenciados. Nós estamos hoje com o presidente da OAB, o ex-presidente da OAB, mas presidente no coração de todos nós, Bruno Batista. Seja muito bem-vindo, presidente Bruno Batista, ao Frutuoso Cast. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos que nos assistem. É uma grande honra para mim poder estar aqui. Eu que sou espectador assíduo do programa, tenho a honra de estar aqui hoje participando desse bate-papo. É realmente uma satisfação para mim, meu amigo. Muito obrigado, presidente. Seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. E o presidente Bruno Batista, ele tem uma peculiaridade. Ele foi o único presidente eleito de forma unânime, Bruno? Nos últimos 30 e poucos anos, sim. Antes, no período da OAB, anos 80, chegou a ter também uma chapa única, que foi a reeleição de Aloysio Xavier. Entendo. Mas depois disso daí não houve mais. Olha, no meio de uma classe tão aguerrida, o advogado gosta de brigar, né? Advogado é uma classe, é um nicho profissional que está no DNA dele, a briga, a luta, né? E você ser eleito por unanimidade não é fácil. Eu acredito que é muito méritos da sua pessoa. Você é um cara muito gente boa, um cara muito educado, muito afável. Isso é méritos, presidente. A quem se deve, além, obviamente, dos seus predicados, essa capacidade que você teve de aglutinar a advocacia? A que se deve isso, presidente? Eu acredito que é uma combinação de fatores, como tudo na vida, né? A gente sempre tem uma combinação de fatores que levaram, nesse caso, a isso. A gente tinha, à época, uma gestão bem avaliada, né, do então presidente Rony Duarte. A gente tinha um histórico meu de trabalho. Eu, antes de ser presidente da OAB, eu fui presidente da Caixa de Assistência, fui diretor tesoureiro, fui secretário-geral adjunto, fui conselheiro estadual. Então, tinha um histórico já de serviços prestados à instituição. Havia a união do grupo, né, também, que eu acredito que isso aí também tenha sido fundamental para isso. Foi uma conjunção de fatores que eu acho que terminou repercutindo na composição de uma chapa única. Chapa única não significa que não há oposição. Sim. Né? É óbvio, assim, não existe, eu acho que não existe unanimidade, não existe algo que seja absolutamente claro, que existem aqueles que se opõem. Mas na época, eu acho que aqueles que se opõem verificaram que não valia a pena compor uma chapa. Uma chapa de OAB não é fácil, são 100 pessoas que precisam, 100 pessoas adimplentes, com mais de 5 anos de inscrição, dispostas, né, inclusive até a investir financeiramente, porque quem banca a campanha é a chapa, né, que termina bancando. Então, à época não houve, assim, eu acho que essa estruturação da oposição para esse enfrentamento, e por isso terminou sendo assim a chapa única, que para mim é motivo de orgulho, principalmente, André, pela votação que a gente teve. Porque sendo chapa única, eu acho que não havia muito estímulo do advogado em votar. E aí eu estava, inclusive, trabalhando com 5 mil, 6 mil votos, eu estava muito satisfeito se tivesse isso. Mas eu decidi, à época, disse, olha, mesmo sendo chapa única, eu vou fazer campanha. Como tivesse oponente. Percorri o estado todo, visitei escritório, fui em todas as subseccionais à época para pedir para que o pessoal fosse votar, né? E para construir junto uma carta proposta, porque eu disse, olha, já que é chapa única, a gente vai construir junto essa carta proposta. Aí fui e a gente terminou tendo aí 11.900 e tantos votos, quase 12 mil votos. Nossa! Que foi realmente aí um comparecimento histórico, principalmente se tratando... Para chapa única é uma coisa espetacular. Parabéns, presidente. Parabéns mesmo. Mas a advocacia, principalmente. Parabéns. Bom, mas vamos lá, vamos começar nosso bate-papo aqui. Eu quero falar um pouquinho da pessoa do Bruno. Como é que o Bruno começou na advocacia? Bruno vem de uma família inserida na área jurídica. Como foi o começo da tua trajetória, Bruno? Perfeito, amigo. Eu sou o primeiro advogado da família, por enquanto único ainda também. Olha aí. Meu pai servidor público, minha mãe dona de casa, né? E eu achava que ia ser médico. Eu médico? Quase convicção que seria médico.
Por uma questão familiar também. Meu pai era médico, meu avô era médico. Então, para mim, o natural seria ser médico. Até os 13, 14 anos, eu achava que ia ser médico. Só que aí pela familiaridade que eu tinha por matérias mais voltadas a português, história, redação, etc., eu terminei me inclinando mais para o direito. Mas eu digo assim que o fato determinante, a gota d'água, a época, a escola que eu estudava fazia uma espécie de orientação vocacional e a gente ia visitar locais de trabalho. Sim. E eu fui assistir, André, isso com 14 anos, acho mais ou menos, um júri. E quem estava, inclusive, fazendo o júri como advogado era o professor João Olímpio Mendonça, Sim. como advogado de defesa. Quando eu assisti esse júri, eu disse, é isso aí que eu quero fazer. É isso que eu quero. Curiosamente, nunca atuei na área criminal. Eu não terminei atuando na área criminal, mas assistir aquele júri, aquela realização de justiça, né, que estava sendo feito ali, foi o que me despertou efetivamente assim, para a escolha do direito. Agora, eu tinha convicção também, logo quando entrei na faculdade, que eu ia ser servidor público. Sim. Concursado. Também pela mesma coisa, familiar, meu pai, servidor, etc. Meu pai nunca teve um consultório particular, sempre foi médico do SUS mesmo, né, que ele era muito dedicado assim, a essa causa. E eu disse, eu vou fazer concurso público porque eu não tenho QI, não tenho ninguém na família da área jurídica. Para indicar, para começar. Como é que eu vou advogar? Como é que eu vou começar um escritório sem ter essa referência, digamos assim? E terminei que depois que terminei a faculdade, fiz concurso. Fui servidor público durante 3 anos, mas pedi exoneração, porque realmente eu digo que eu não escolhi a advocacia me escolheu. Porque comecei a advogar com meu sócio, Alexandre, que é meu sócio até hoje, e me apaixonei pela profissão, fiquei realmente encantado, tanto que passei um tempo procurador da UPE e advogado particular, mas quando eu vi que uma coisa estava ficando meio que incompatível com a outra, porque quando eu entro no negócio, eu entro de cabeça. Aí como eu fiquei na procuradoria, eu chegava lá às 7 da manhã, às vezes saía às 7 da noite lá, e meu escritório em prejuízo com isso. Aí eu chego uma hora e disse, não, vou pedir exoneração, vou ficar só no escritório mesmo, que é melhor. Então, Bruno, você fez o caminho inverso, o caminho contra-intuitivo, porque hoje a gente vê um monte de gente se formando em direito e começa na advocacia, mas fica ali fazendo hora para poder ir para concurso público. Você foi contra-intuitivo, contra-fluxo e fez o caminho inverso. Inclusive é uma história que combina muito com a minha. A gente também fez isso. Eu vim eu já era servidor público antes de me formar, gostava muito de fazer concurso, passava em alguns e saí para advogar, porque a advocacia realmente é um grande amor na minha vida. Então é muito bacana essa tua história. Nós falamos muito aqui, Bruno, para estudantes de direito. A gente vai ter esse público até para fins de formar essa nova geração que vai vir aí. Então, o que é que você aconselharia, Bruno, para essa geração de estudantes que está hoje com essa mentalidade de concurso público, achando que é o único caminho? O que é que você diria para esse estudante que está vendo a gente hoje aqui? André, no período que eu estive como presidente da OAB, que a gente, assim, passaram quase 4.000 novos advogados durante esse período, em todos os juramentos, e depois, quando eu fazia questão de entregar a carteira individualmente, 1 a 1, a todos eles eu perguntava, e aí, vai fazer o quê? Vai advogar, fazer concurso? E a todos eles eu dizia uma coisa, olha, faça o seguinte, escute seu coração. Sim. Procure ver qual é a sua vocação efetiva. Porque se você não tiver vocação para servidor público, você vai ter 29 dias de tristeza para um de felicidade. Dia de felicidade só o dia do pagamento. Dia de pagamento. Os outros 29 é dia de tristeza. Só esperando o próximo dia do pagamento. Verdade. Né? Se você pode ser feliz os 30 dias. Na advocacia, se você tem efetivamente vocação para a advocacia, você consegue a felicidade. E na advocacia eu não vi até hoje uma pessoa, porque a advocacia ela tem realmente um tempo de maturação que exige, né? Você passou por isso, eu passei por isso, todos nós passamos por isso. Agora, eu não vi até hoje uma pessoa que realmente seja apaixonado pela advocacia, que se dedique, que atue com ética, estudando permanentemente e que não tenha obtido sucesso. Verdade. O sucesso aí eu não encaro como ficar rico, ficar milionário, não, né? Claro. O sucesso é ser realizado com a profissão, você ter realmente a realização, aquela consciência tranquila à noite, tá fazendo o que gosta, fazendo o que ama. Isso para mim é ter sucesso, é você estar realizado com o que você faz. Então, o que eu digo sempre aos jovens advogados, aqueles que estão começando na profissão, os estudantes,
é que procurem seguir realmente o coração, a vocação que eles têm, né? Perfeito. Ô Bruno, e aí você teve esse dilema, né, de fazer medicina, de ir para a advocacia, resolveu ir para a advocacia. Como é que foi a questão da abertura do teu escritório? Em que circunstâncias aconteceu? Hoje em dia a gente sabe que é como se fosse um nível a mais de dificuldade, né? Você ser advogado já é algo muito poderoso, né? O advogado é aquele que é a primeira defesa da sociedade, às vezes a última defesa da sociedade. E quando você parte para abrir um escritório, você vai gerenciar advogados, você parte para o mundo empresarial da advocacia. Como é que foi o teu início do teu escritório? Perfeito, amigo. Eu tive a sorte, né, de encontrar, porque a gente sabe, sociedade é um negócio bem difícil. Né? A gente tem essa. Eu digo, inclusive, sociedade é um casamento sem a melhor parte do casamento, inclusive. É verdade. Né? Então, o casamento, ele que você faz baseado principalmente em questões financeiras. Sim. Mas eu tive muita sorte. Eu ainda, na época de estágio, eu estagiei no Banco Central durante um bom tempo, 2 anos. Depois eu fui para o escritório de advocacia. E nesse escritório, eu era estagiário junto comigo, Alexandre Vasconcelos, que é meu sócio até hoje. Já se vão 23 anos. E quando nós estávamos juntos lá no escritório, nós decidimos, olha, vamos montar um escritório porque quando nós estávamos lá, surgiu uma causa, procuraram um escritório lá com a causa previdenciária. O escritório disse que não fazia, Sim. Mas o sócio do escritório chegou para a gente e disse, olha, vocês querem fazer isso? Eu faço com vocês. Vamos lá, vamos fazer. Aí a gente fez. E a gente percebeu ali que havia um nicho inexplorado. Porque realmente eram pouquíssimos advogados à época, eu estou falando aí de ano 2000, que faziam previdenciário. E por uma razão muito simples. Na época não existia juizado especial federal. Na época a gente não tinha processo eletrônico, então as causas demoravam muito. Sim. E o segurado terminava morrendo e não recebendo. Porque faz jus. Então a gente viu esse nicho. E aí coincidiu de um ano depois da gente abrir o escritório, o juizado especial federal foi criado. Então o que é que a gente fez, eu e Alexandre? Pegamos uma sala emprestada, inclusive, compramos um ar-condicionado, um aparelho de fax. Dividido em 10 vezes. Era o grande avanço tecnológico do escritório, né? Era o fax. Que a gente botava, porque era um fax diferente, porque ao invés daquela folha de fax, o pessoal mais jovem procura aí na internet, no Google, viu? Porque vocês não vão... Ao invés daquela folhinha de fax que apaga rápido, era a folha normal, folha ofício que ele imprimia. A4. Então ele era um inovador à época. Inovador, né? Dividido em 10 vezes, um ar-condicionado, sem secretária, sem nada. Ficamos lá nesse escritório ali na Jaqueira. E aí foi aí que começaram a aparecer os primeiros clientes e começou aquela indicação, um indica o outro, e em razão desse nicho aberto, né, no previdenciário, pouca gente fazendo, eu acho que isso contribuiu para criar um volume. Uhum. Um ano e meio depois da gente instituir a sociedade, a gente recebeu um convite para ir para um escritório, Ceru. Na época não era Ceru, que depois passou a Ceru e Noschwander, mas era de Eduardo Ceru, Ian McDowell, Aristóteles Câmara, que inclusive aqui pertinho de onde está gravando esse podcast, aqui no Recife Antigo, ficava o escritório. E passamos 7 anos nesse escritório fazendo a parte de direito público, previdenciário, direito administrativo, eu e Alexandre éramos os responsáveis. Foi muito bom para a gente, porque a gente teve uma experiência muito grande aí do escritório de gestão. É um escritório, à época, médio, hoje grande, e a gente viu como se administra um escritório, viu como funciona a prospecção de clientes, e são advogados, todo mundo lá do pessoal do Ceru, muito competentes, muito sérios, e a gente realmente teve um aprendizado muito grande nesse período. Depois, aí, quando eles se mudaram daqui para a Ilha do Leite, foram onde estão até hoje, foi quando a gente decidiu separar. Porque para o nosso perfil de cliente seria ruim ficar naqueles empresários do leite. O cliente previdenciarista é um cliente mais simples, né? Exato. Ficaria até constrangido lá naqueles empresários da Ilha do Leite. Então foi quando nós decidimos sair do escritório e montamos aí onde estamos até hoje, ali na Avenida Mário Melo. Bacana. Rapaz, eu fiquei sabendo hoje de manhã que você fez parte do Ceru. Eu malho numa academia e eu malho com um dos sócios do Ceru chamado Ian.
Ian. E aí eu disse a Ian, tô indo agora gravar um podcast, tô muito animado, vou gravar com o presidente Bruno. Ele, Bruno foi meu sócio, Isso. tá? Mandou um abraço para você. Exato. Você foi sócio do Ian, então. Exato, Ian, grande figura humana, grande advogado. Sim. Aprendi muito com ele, inclusive o convite para a gente ir para o escritório partiu de Ian. Foi de Ian. Foi ele que trouxe aí para mim, para Alexandre, essa oportunidade de ter sido sócio do escritório lá durante 7 anos. E é realmente um amigo que fizemos aí para a vida toda. Ian é um cara muito bacana, gente finíssima. Um abraço, Ian. Tá vendo a gente aí? Grande abraço. Bom, Bruno, e aí você consolidou seu escritório na área previdenciária, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse mundo, Bruno, do direito previdenciário. Hoje, como é que você vê esse mercado do direito previdenciário? Que é um direito peculiar, né? É um direito muito específico. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas é uma advocacia mais de êxito. Isso. Né? Não é aquela advocacia que você tem um recebível, então você entra ali no risco com o cliente, né? Exato. Então, para isso, o advogado precisa entender quais causas vão ter uma probabilidade de êxito, para não ter um retrabalho ou um trabalho gorduroso. Como é que está, Bruno, o mercado do direito previdenciário? André, realmente, assim, eu acompanhei desde o início, eu diria, a criação desse mercado, porque era muito incipiente quando nós começamos, e a gente vem acompanhando algumas mudanças com relação a ele. Antes nós tínhamos, assim, alguns poucos escritórios que faziam, então nós temos poucos players, assim, no mercado atuando na área previdenciária. Hoje, há uma estimativa, a gente não tem isso com precisão, mas de 15% a 20% dos advogados brasileiros fazem direito previdenciário. Nossa. Já é um dos maiores ramos já do direito. É o mais crescente, sem dúvida. E isso por uma série de fatores. É um direito onde você conseguir cliente, a princípio, é mais fácil. Uhum. Porque todo mundo é um cliente potencial. Sim. Ou você tem um tio, um vizinho, um amigo que precisa de alguma coisa previdenciária, e hoje até você, uma pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, é um cliente potencial de planejamento previdenciário. Para a gente poder organizar a nossa vida previdenciária para o futuro. Então, o previdenciário tem uma peculiaridade que eu estava comentando aqui com você. Geralmente, o advogado ou qualquer outro serviço, o profissional é escolhido ou pela reputação, né, pela qualidade do serviço, ou pelo preço, ou pela combinação disso tudo. Né? No previdenciário, a gente não vê muito isso. O preço é basicamente tabelado, porque é no êxito, como você falou muito bem, é somente ao final que você vai receber os seus honorários, geralmente é assim. Não há muito uma preocupação com relação à verificação de histórico, competência, etc., salvo algum cliente mais esclarecido, que aí vai fazer uma pesquisa para verificar isso. Então termina sendo o de proximidade, é o advogado que chega primeiro, eu diria assim. Então ele tem essa peculiaridade. Uhum. No nosso caso específico, a gente tem realmente esse capital de 23 anos de atuação que já faz que tenha o próprio cliente, que já foi nosso cliente, sai recomendando, sai indicando, então termina criando uma proximidade dessa maneira. Mas como você disse, é muito importante o advogado previdenciário, e ele tem que levar muito a ferro e fogo isso, de ser o primeiro advogado da causa. Porque não adianta nada você fechar uma série de processos, porque você vai ter que acompanhar até o final, que ao final não haja procedência desses processos. Porque vai frustrar o cliente. Frustrar o cliente, você prejudica o seu nome, né, porque vai dizer, porque, querendo ou não, termina recaindo no advogado a responsabilidade de ter ganhado o processo. O advogado não fez nada. Etc. Então você tem que fazer uma seleção prévia, realmente é muito importante isso, para verificar quem efetivamente tem direito, para poder entrar com a ação, para não criar esqueletos no armário, só vão lhe dar trabalho e vão prejudicar no final até sua reputação. Exato. Hoje na área previdenciária, Bruno, quais são os grandes escritórios? O seu, claro, uma referência, mas quais são os expoentes que a gente tem hoje nesse mercado? É um ramo diferente, André, porque é um ramo onde a gente tem os escritórios grandes de previdência, digamos, são escritórios médios, na verdade. Nós não temos hoje, aqui em Pernambuco, escritório com 100 advogados, 150 advogados em previdenciário. Não tem. Isso não tem, não existe. A gente tem
um escritório grande que é Marcos Inácio, que é na Paraíba. É da tem Paraíba, sede né? Aí você tem no Nordeste todo ramificações, que é um escritório grande, de grande porte, né, por ter essa dimensão regional muito grande. E aqui a gente tem os players que são, digamos, os mais antigos que atuam. Você tem Perazzo, você tem a gente, tem Almi, você tem o pessoal que está agora, inclusive, se destacando, o pessoal mais jovem que tá trabalhando, Tia Cantarelli, você tem Thalita, da Prev. Então, é um mercado muito pulverizado, porque você termina tendo vários players, né? Atuando. Perfeito. Presidente, vamos falar um pouquinho, aproveitar aqui sua passagem, né? Sua brilhante passagem pela OAB. Vamos falar um pouquinho da advocacia. A advocacia... ela é hoje um ser vivo, né? A advocacia, quando a gente eu comecei a minha advocacia em 2010, ela já é uma advocacia diferente da advocacia de hoje. Hoje a advocacia ela é uma advocacia mais dinâmica, mais das redes sociais. Como é que você vê, Bruno, o momento atual da advocacia? Eu pergunto isso, Bruno, porque a advocacia está passando por uma transformação. Ela hoje, a própria OAB, ela está também mudando, existia um provimento mais rígido sobre publicidade, hoje o provimento ele tem algumas flexibilidades, permitindo alguns outros gestos. Então, como é que você vê hoje o momento da advocacia, Bruno? Tem gente mais alarmista, né, que fala, a advocacia vai acabar, não sei o quê, tal, fica nesse... Pessoas que são mais conservadoras, assim, veem sobre esse aspecto. Eu não vejo. Eu vejo que a advocacia está em mudança. E essa mudança é cada vez mais rápida. Como o mundo, tudo muda muito rápido, cada vez mais rápido, a advocacia também está nesse ritmo de mudança rápido. E quem não se adapta a isso termina ficando para trás. Eu lembro sempre da história da Kodak, né? Sim. Do pessoal, um engenheiro da Kodak foi quem inventou a máquina digital, patentearam, e esconderam. Porque disseram, isso aí vai acabar com o nosso mercado. Porque a gente fabrica o filme, fabrica a câmera, revela o filme, então está todo o processo já aqui já engatilhado. E aí com a máquina digital isso acaba. Então, quando caiu a patente, aí as japonesas vieram com tudo, a Kodak... E a Kodak faliu. O advogado que não se adapta a esse novo mundo, né, a consequência vai ser essa também. Sim. Então, é necessário realmente essa mudança, essas adaptações. Um exemplo claro, André, com relação a isso. Quando nós começamos, você é mais novo do que eu, está na cara isso, né, que é mais novo, mas quando a gente começou, era pouco provável você conseguir iniciar na advocacia sem ter um escritório, um espaço físico, escritório. Era muito pouco, então a gente se sacrificava para isso, né? Pagava aluguel, secretária, etc., para poder manter um lugar para isso. Verdade. Hoje, o cliente, e aí não é só o cliente previdenciário que eu falo, o cliente de todos os ramos, já admite que você não tenha um escritório. Você tem um escritório virtual, você tenha um local para atendimento, até num café, ou ir até o local. Então aí você pode se adaptar com relação a isso. Rede social, mesma coisa. Quem está fora das redes sociais hoje... tá fora do mundo. Tá fora do mundo. Tá fora do mundo. Mesmo aqueles que têm uma personalidade mais introvertida, tímida, que é meu caso, você disse que é o seu, mas você já é uma revelação já diferente, já está desenvolto demais. Eu me desafio todos os dias, presidente. Todos os dias eu me desafio. A gente tem que se desafiar, como você muito bem disse aí, e encarar esse mundo, né? Que é um mundo novo, mas a gente tem que ir descortinando isso daí. E a OAB não pode ficar para trás com relação a isso. Ela não pode querer ser uma instituição que regula advogados do século XX, a gente está aí no século XXI avançando. Então, a mudança do provimento foi muito positiva com relação à publicidade, né? Era algo muito rígido, rigoroso. Eu também sou contra o libera geral, acho ruim. É ruim até para a imagem da classe. Sim. Olha, por exemplo, os Estados Unidos, que é exemplo positivo em muitas coisas, como lá a publicidade de advogado é liberada totalmente, a classe da advocacia tem uma imagem muito ruim lá. E eu acho que isso é muito consequência também da publicidade que é feita. Mas eu vi uma vez passando um outdoor, né, assim, tinha um cara de sunga, uma mulher de biquíni, aí a propaganda: a vida é curta, se divorcie.
o telefone do advogado embaixo. Pelo amor de Deus. Aí também é danado. Aí já é demais, aí já é demais, verdade. Mas eu acho que essa evolução é importante, utilizar a rede social, produzir conteúdo, coisas desse tipo assim, funciona, né? E tem que ser feito realmente. Então, aqueles que ingressam, a gente hoje tem muito advogado. Tem. Sim. 1.350.000, daqui a pouco vai chegar a 1,5 milhão. O Brasil, proporcionalmente, é um dos países do mundo com mais advogados, com mais faculdade de direito, mas eu acho que tem espaço ainda. Descobrir realmente os nichos que ainda existem, verificar também sempre a ética, porque Sim, a ética é que mantém em pé, eu diria. Olha, você consegue enganar poucas pessoas por muito tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, não. Verdade. Uma hora... A casa cai. Uma hora, cara. Verdade. Uma hora. Então, você seguir esse caminho da ética é importante. Evitar os atalhos. Sim. Né? Vão ser oferecidos muitos atalhos para vocês, para os jovens, né? Vão ser oferecidos muitos atalhos. Você evitar esses atalhos. Vá para um caminho realmente mais longo, mais seguro. Sim. Você vai ter mais dificuldade, vai tirar mais pedras do caminho, sim, mas vai terminar encontrando as mais belas flores, como diz a poesia. Então você tem que evitar esses atalhos que são oferecidos também. Então há espaço ainda para pessoas que queiram realmente, que se dediquem à advocacia, estudem com ética, para que possam realmente ter sucesso na profissão. É muito bom, Bruno, ter esse feedback vindo de você. Você é um dos líderes da advocacia, da OAB, né? O próprio presidente Fernando, que passou aqui, também tem essa visão de mais vanguardismo, uma liberalidade maior, retendo, obviamente, o tradicionalismo da advocacia. Foi essa tradição, essa solenidade que nos trouxe até aqui, né? Eu disse isso até no podcast com o Fernando, que a advocacia ela é diferente, né, de qualquer outra profissão. Não é puxando para a sardinha para nossa panela, mas nós indicamos membros para o Ministério Público, para tribunais superiores. Nós temos uma atuação num processo, por exemplo, de impeachment de presidente da República. Então a OAB não é qualquer órgão. A OAB tem sua solenidade, tem sua sobriedade. Então a gente precisa conservar, porque foi isso que nos trouxe até aqui. Mas é muito bom, Bruno, e você está de parabéns, quando a gente vê que os líderes da nossa advocacia, da nossa ordem, tem essa visão de que a advocacia... Fiquei muito feliz em ver você dizer que o mundo hoje é virtual, porque o mundo hoje está aqui dentro. O mundo hoje está aqui dentro. A gente tem dito isso, a gente vem dizendo isso aqui no nosso podcast. O advogado que não abrir o olho para entrar no mundo digital, ele corre o risco de ser natimorto, porque o mundo, ele mudou. Realmente, a gente precisava antigamente ter um escritório. Hoje em dia, se você dissesse até 2019 que quer atender o cliente virtualmente, ele se ofendia. Advogado não quer me atender não, quer me atender online, por quê? Ou ele não tem escritório e quer esconder, ou ele não quer me atender, está com má vontade. Hoje em dia é o contrário, o cliente prefere ser atendido virtualmente, porque o mundo mudou. Isso. Né? Mas, presidente, vamos falar um pouquinho, presidente, sobre gestão. Né? Você é um gestor em um duplo sentido, né? Um gestor na sua advocacia, no seu escritório, e um gestor também do órgão de classe. Quando você foi presidente da OAB, você fazia gestão quando fazia os movimentos gerenciais desse órgão tão gigante que é a OAB. Me fala um pouquinho, Bruno, como é hoje tua estrutura no teu escritório, quantas pessoas você tem na tua operação. Bruno é aquele advogado mais gestor, aquele advogado mais operacional. Me fala um pouquinho, Bruno, de você como gestor. Perfeito, amigo. Eu acho que uma das grandes, e você é craque em gestão, então me corrija se eu estiver errado, viu? Eu acho que uma das grandes virtudes de qualquer gestor é você se cercar de pessoas melhores do que você. Eu acho que isso daí é fundamental, é essencial. Você não tem que ter medo, né, de ter pessoas do seu lado melhores do que você. E na minha vida toda foi isso que eu procurei fazer, estar ao lado de pessoas melhores do que eu. Né? Então, tanto isso no escritório, como na OAB, né, a gente não pode ter medo de sombra como gestor. Então, no escritório, inclusive, né, eu sempre digo, no aspecto gestão, Alexandre dá de 10-0 em mim. 10-0... Que é seu sócio. É meu sócio. Nós somos 2 nominais, temos mais sócios no escritório, né? Somos no total lá 12 advogados, né? São 10 sócios, né? 2 associados, e temos funcionários administrativos, são 5 funcionários administrativos,
a estrutura de pessoal é essa, uma estrutura enxuta, né, para poder atender. Temos a sede principal na Mário Melo, temos uma filial no Pina, temos uma filial em Boa Viagem, no Janete Costa, e temos uma filial no Cabo também. Então, funcionamos aí nessa estrutura. Alexandre tem mais o perfil gestor, o dia a dia do escritório, financeiro, etc. Ele cuida muito mais. Foi meio que um acordo tácito nosso no início da sociedade, uma divisão de tarefas. Eu termino cuidando mais do operacional do escritório, né, da parte de prazos, etc. Sou eu que coordeno no escritório essa parte de dia a dia, sustentação oral, e vou mesmo para munheca fazer. Isso aí eu sempre, o tempo todo, só durante o período realmente da presença da OAB, que eu comecei com a ilusão de que eu dizia, eu vou fazer o seguinte, de manhã eu vou para o escritório e de tarde eu vou para a OAB. É a ilusão que todo presidente começa com assim. Todo presidente começa com isso. De manhã eu vou para o escritório. Aí começou, na primeira semana eu fiz isso. Na segunda, eu já fui 2 vezes no escritório, de manhã e 3. Teve época de eu passar um mês sem ir no escritório. Nossa. Eu dei um mês. Teve uma vez que eu disse, eu vou lá, para o pessoal lembrar que eu ainda sou sócio aqui do escritório. Aí chegaram e me apresentaram, estagiária nova, eu disse, prazer, eu sou o Batista da placa aqui, sou eu aqui que você não conhece ainda. Então, a Alexandre sempre foi muito mais interno, digamos assim, até porque estou há 15 anos de OAB, estou na fase final aí da minha dedicação à OAB, mas durante 15 anos dediquei uma boa parcela do meu tempo, né, à OAB, então ele sempre cuidou muito disso. E na OAB em si, no período também de gestão, mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre cuidei mais do macro, né, do planejamento macro da instituição, dos projetos, etc. Mas sempre tive pessoas do meu lado cuidando também, pessoas muito boas da gestão. Na época a gente contratou a Deloitte, estava ao nosso lado prestando aí a consultoria. Meu tesoureiro, meu amigo Fred Duarte, aí também deu um grande apoio. A diretoria toda, Iva Amaral, Ana Luísa Mozinho, Ingrid, que dividia comigo a presidência. Então, eu sempre me cerquei assim, de pessoas melhores do que eu, André, para que a gente pudesse fazer uma boa gestão. Isso valendo para o escritório e valendo também para a OAB. Olha, Bruno, eu vou lhe dizer, se nós encerrássemos o podcast agora, eu já estaria satisfeito com essa sua fala. Porque isso que você acabou de dizer é um grande pilar da gestão. É você ter pessoas, ter time, lógico, não é qualquer time, é ter time bom e pessoas que façam melhor do que você. Vejam, Bruno falou aqui que tem 12 advogados e cerca de 5 administrativos, uma equipe ali de 20 pessoas. Você, para ter, é uma equipe grande, porque você como advogado, para se gerir sozinho já é difícil. Já é muito difícil você se gerir sozinho, ou você ter 1 a 2 pessoas, 20 pessoas, você precisa ter muita gestão para isso. E quando você revela, Bruno, que tem esse pensamento de ter pessoas melhores do que você, isso além de ser um gesto muito altruísta, né? Você também revela um gesto de muita sabedoria gerencial. Porque eu já tive, infelizmente, pessoas na minha equipe, num tempo passado, que tinham essa visão contrária. Não quero aqui ninguém melhor do que eu para não fazer sombra para mim. E essas pessoas não se consolidaram trabalhando ao nosso lado. Porque a nossa visão é exatamente essa. Ou você coloca pessoas para fazer melhor do que você, e aí essas pessoas vão se especializar. Tá aqui a Lê fazendo nossas mídias sociais. Eu quero que quem seja cobra em mídias sociais seja a Lê. Perfeito. Né? Como a gente tem nossa gestora de RH Magda, quem tem que ter a máxima expertise na gestão do RH é a Magda, e aí você vai colocando seus generais em cada frente, e esse é um princípio muito valoroso da gestão. Mas, Bruno, e na OAB? Na OAB também muito desafiador, né? Além da gestão em si, você deve ter também, acredito eu, quero lhe ouvir sobre isso, você deve ter também muito problema de gestão de ego, né? Porque a OAB é um órgão de advogados, e os advogados e com muita naturalidade, é normal isso, tenho orgulho de dizer sou da comissão A, sou da comissão B, e deve ser realmente motivo de muito orgulho para um advogado chefiar uma comissão. Como é que é isso, Bruno? Como é que foi isso na tua rotina como presidente da OAB?
A pergunta é muito boa, viu, André? Nós não aprendemos, ninguém assim da área jurídica, nós não aprendemos gestão, né? Sim, A gente não aprende, a gente tem que meio que aprender na marra, né? Ou estudar depois, etc. E foi mais ou menos o que eu tentei fazer. Quando eu assumi a tesouraria da OAB, já faz algum tempo isso daí, 2013, eu disse, eu tenho que estudar. Vou estudar finanças, vou estudar, porque, rapaz, eu digo sempre que meu grande combustível é o medo de passar vergonha. Eu tenho um medo terrível de passar vergonha. Então, para não passar vergonha, eu prefiro correr atrás. Eu vou estudar, parei, estudei, fiz curso, comprei livro, etc. Tá. Fui estudar finanças. E para poder conversar, eu não sabia ler um balanço. Sim. Eu não sabia ler um balanço, eu não aprendi a ler balanço. Né? Eu sabia aquele balançozinho do escritório, que é muito simples, etc. Mas quando chega um balanço da OAB, eu não sabia. Eu disse, vou estudar para quando for conversar com o contador, com o controller, etc. Eu saber o que eu estou falando, eu saber o que eu devo cobrar, né, para poder falar com ele. Fui estudar isso. Isso me deu uma base que me permitiu, aí, enquanto presidente também da Caixa de Assistência, que depois da OAB, ter uma ideia melhor de gestão. Mas você falou de uma coisa muito interessante, que é a gestão de pessoas, gestão de egos. Na OAB a gente tem uma peculiaridade, André. Todo mundo é voluntário. E a pessoa que é voluntária, ela quer ter algum tipo de retribuição que não é financeira. Sim. E qual é a retribuição que você pode dar? Reconhecimento. Salário emocional. O salário emocional. É isso que você pode dar a elas. Foi isso que eu tentei fazer durante o período. E eu sou muito grato à OAB, porque a OAB ela me ensinou muito. Eu costumo dizer que esse meu período de dedicação, mesmo se eu convertesse isso em horas trabalhadas, o valor da hora trabalhada, eu ainda sou devedor da OAB, porque eu aprendi a ser uma pessoa mais paciente, eu aprendi a ser uma pessoa mais tolerante, eu aprendi a ser uma pessoa menos preconceituosa, eu aprendi a ouvir mais as pessoas. Então, para fazer essa gestão das pessoas, dos egos, das vaidades, eu vi que eu tinha que ouvir. Eu tinha que poder... E era ouvir, realmente, escutar as pessoas. Então, a gente buscava sempre dialogar, conversar, ouvir quais são os problemas, ouvir qual era a dor daquela pessoa, tentar resolver. Às vezes não tinha nem solução. O simples fato de você ouvir sim. já era um alento para aquela pessoa, já servia como um alento. E eu decidi também, eu disse, olha, cada presidente que passa quer deixar uma marca. Né? Eu peguei um período muito complicado, foi o período da pandemia, né, que vários projetos eu tive que mudar de rumo por conta da pandemia, mas eu disse, a marca que eu quero deixar na OAB é de abertura. Eu quero baixar os muros da instituição, porque eu mesmo, quando eu entrei me tornei advogado, né, eu pensava assim, a OAB é um negócio muito distante de mim. Eu sou advogado recém-formado, não tenho parente nenhum na área jurídica, nenhuma referência, o meu nome não é conhecido. Vou nem chegar perto da OAB, porque não vão me querer lá, não, né? E eu disse, não, eu tenho que baixar esse muro. Eu quero tornar a OAB acessível a todo advogado. Todo advogado quero que se sinta efetivamente em casa na OAB. Então, o que a gente fez foi, por exemplo, a abertura das comissões. As comissões da OAB funcionou anos atrás como um clubinho fechado. Uhum. André é o presidente da comissão, não sei quem é meu amigo, não sei quem é meu amigo, vem aqui. 5 pessoas aqui. Os amigos do rei. Os amigos do rei. Eu disse, olha, a gente abre. Vamos Coisa abrir boa. aí essas... Que bacana. Teve época na minha gestão que tinha 2.000 pessoas, 2.000 advogados nas comissões, trabalhando nas comissões. 2.000 pessoas. 2.000. Rapaz, eu tinha uma satisfação danada. Saía da OAB, quando eu estava saindo assim, 9 horas da noite, saindo da OAB. Aí tem várias salas de reunião lá, né? Você conhece. Sim. Eu fazia questão de passar uma por uma. Todas elas estavam tendo reunião de comissão. Coisa boa. Para cumprimentar o pessoal, parabenizar pelo trabalho que estavam fazendo. Tinha reunião que eu tinha que fazer no auditório. Porque era comissão, tinha mais de 100 pessoas, né, funcionando. Né, chegamos aí, na época, 86 comissões funcionando simultaneamente. Comissão aí com mais de 100 pessoas. Então, era muito bom. Então, eu quis deixar essa marca de abertura. Coisa boa. Parabéns. Portas, né? Parabéns, presidente. Obrigado, Parabéns. Obrigado. Bom, eu quero saber agora, Bruno, qual foi a decisão que você considerou. Vou lhe dar um tempinho para você pensar, enquanto eu vou entrar aqui numa fala, mas eu quero saber qual foi a decisão mais desafiadora do ponto de vista da gestão ou não, enquanto presidente da OAB.
tá? Enquanto você pensa aí, quero deixar aqui um recado para os nossos ouvintes. A gente tem, presidente, uma imersão para ajudar advogados a gerir seu escritório. E aí a gente quer deixar aqui o link para que você possa fazer sua inscrição, se você tem interesse em melhorar o teu escritório, trazer mais gestão, formar time, né? Você viu o presidente falando aqui qual a importância de você ter pessoas, formar time para o teu escritório. Então, se você tem interesse em melhorar a tua advocacia, entender como é a gestão, entender como é a rotina de um grande escritório, que a gente abre o nosso escritório também para que os advogados possam ter ali uma referência, saber como é que funciona esse mundo novo, né? Os advogados que estão começando, ou não, até às vezes um advogado mais experimentado. Então, se você tem interesse, a gente está deixando aqui o link para a nossa imersão 2.0. Faça aqui o seu cadastro, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para convalidar e consolidar a tua inscrição, tá bom? Se eu puder dar um depoimento também, eu quero dar a sugestão aí também do pessoal que possa participar aí da imersão. A gente não aprende gestão em faculdade, a gente não sabe fazer gestão, e saber com quem, e aprender com quem faz na prática e sabe fazer, realmente é um presente que as pessoas podem ter. Então fica aí a sugestão, corroborando aí as palavras. Muito obrigado, presidente. Vindo de você, nos enobrece, nos deixa muito feliz. Mas, presidente, diga lá, decisão desafiadora como gestor. Amigo, eu acho que quanto mais elementos a gente tem para tomar uma decisão, mais segurança a gente tem nisso daí. E como eu falei para você, a gente enfrentou um período muito difícil, o período da pandemia, e a pandemia meio que tirou de nós esses elementos que a gente tinha para tomar decisão. Tudo era novo e tudo era desconhecido. Acho que você se lembra no começo mesmo da pandemia, lá para fevereiro, março de 2020, a gente achava que ia ser, falando quarentena, a gente falava 40 dias já. A gente achava que ia passar 40 dias e ia depois voltar à vida normal, e não foi assim. Verdade. Então, uma dúvida permanente que eu tinha era a nossa decisão na OAB de considerar sempre a advocacia como atividade essencial e que não poderia ser cerceada durante o período da pandemia. Todos os estados brasileiros, todos eles, em algum momento, houve restrição ao exercício da advocacia, exceto Pernambuco. Pernambuco, eu tomei a decisão à época de a gente o tempo todo batalhar junto ao governo do estado, até fomos ao CNJ, tudo para que a advocacia não pudesse haver restrição nenhuma durante período algum da pandemia. Perfeito. E conseguimos isso. Perfeito. Inclusive, teve um período mais doloroso, digamos assim, da pandemia, onde saiu um decreto onde colocou que a advocacia seria considerada atividade essencial somente nos casos urgentes. Mas a gente conseguiu que a interpretação desses urgente seja dada pelo próprio advogado. Entendi. Não seria o juiz, o governo do estado, a polícia, ninguém ia dizer o que seria urgente ou não, mas sim o próprio advogado é que iria caracterizar o que era urgente ou não. Perfeito. Mas foi uma decisão difícil, essa eu diria que é a mais difícil, em razão da situação de pandemia, das mortes que vinham acontecendo, mas a gente ali tinha que ponderar também a essencialidade da advocacia e a própria sobrevivência do advogado num período tão difícil, né? Perfeito, perfeito. Belíssima história, presidente. Não sabia de tudo isso. Veja a importância para aqueles que eventualmente, e às vezes até com razão, não gostam de política, né? Porque de fato a política, infelizmente, às vezes decepciona muito, né, o brasileiro. Mas veja a importância da boa política, né? O que ela pode transformar na vida das pessoas. Isso. Tá de parabéns, presidente. Bruno, você tem, não sei nem se eu poderia falar sobre esse assunto, mas você tem um curso de oratória. Uhum. Você está empreendendo aí no mundo digital, no infobusiness. Fala um pouquinho desse teu curso de oratória pra gente, Bruno. Meu amigo, isso aí eu costumo dizer, eu sou muito tímido, mas muito mesmo. É daquele tipo assim que batalha para poder falar em público. E o que eu quero com esse curso, né, que a gente fez um curso digital, eu e o Odilon Wagner, que é ator, diretor da Globo, que é consultor de comunicação aí também, vários políticos, empresários, advogados fazem preparação com o Odilon. Eu fui aluno de Odilon e aí propus a ele a gente fazer esse curso sustentação oral, para mostrar que mesmo aquela pessoa extremamente tímida como eu, mesmo aquela pessoa introspectiva como eu, consegue falar em público. Que isso que a gente tem que se desafiar.
E aí a gente traz técnica, a gente criou um método aí, eu e o Odilon, a gente criou um método, né, é específico para sustentação oral, mas que se aplica também a qualquer tipo de discurso, a qualquer tipo de manifestação em público. Não adianta você ter todo o conteúdo e não saber exprimir esse conteúdo. Então a gente traz aí algumas técnicas para isso, a gente traz algumas ideias que nós formulamos nesse período que eu tive que buscar me especializar nisso, porque realmente é uma dificuldade que eu tinha, né, e que consegui desenvolver. O Odilon me ajudou nisso, eu convidei ele para fazer isso. Chama Guia Vox, né, tá aí à disposição. A gente decidiu fazer online para que pudesse realmente mais pessoas ter acesso a isso, né? Não adianta você ter o conhecimento e não democratizar esse conhecimento. Perfeito. Não dá acesso às pessoas desse conhecimento. Então a gente pegou, gravou, fez um negócio bem bacana mesmo, ficou bem Netflix. Episódios mais curtos, assim, 20, 25 minutos. Tomadas externas, a gente gravou no Teatro do Parque, gravou no Tribunal de Justiça, gravou fora, ali na Rua da Aurora, em estúdio, tudo misturado. Ficou um negócio bem dinâmico para não se tornar cansativo, mas para mostrar que qualquer um é capaz de falar em público. Qualquer um, e que você nunca vai perder o medo. Eu tô aqui com friozinho na barriga, nesse momento aqui. Não parece, viu? Tá muito natural. Mas tô, porque esse friozinho da barriga tem que ser usado a nosso favor, não como impeditivo para a gente falar. Mas eu, ontem já e hoje de manhã, eu tô pensando, o que será que André vai me perguntar? Deixa eu pensar aqui o que é que ele pode me perguntar para dizer o que é que eu posso responder, etc. Eu já fico imaginando. Formulando. Técnica, é uma técnica. Técnica para a gente poder ter esse bate-papo, como tem para fazer uma sustentação oral, como tem para fazer um discurso, né, que você precisa ter isso. Verdade. Perfeito. E quem quiser hoje adquirir esse produto, Bruno, você tem um site, você tem um link, um Instagram. Perfeito. Divulga aí pra gente. Beleza, amigo. Tá o site, é o www.guiavox, com x no final.com.br. Tá lá o curso disponível. Tem o Instagram também, o Guia Vox. No meu Instagram também, Bruno Baptista PE, você pode ter acesso aí a esse curso. Tá com uma promoção nesse mês de novembro, a gente decidiu fazer 50% de desconto durante todo o mês de novembro para o curso, dividido em 10 vezes. Então, quem quiser ter acesso, pode consultar lá, pode ver, pode acompanhar no Instagram da gente, que tem aí várias dicas, né, várias sugestões com relação à oratória e sustentação oral. E quem quiser adquirir o curso é só entrar aí no nosso Instagram, no nosso site e adquirir ele. Perfeito. Recomendo, viu? Obrigado. Bruno, referência aí na oratória, você vê que ele fala muito bem e a gente precisa buscar ajuda, né, Bruno? É verdade. Precisamos buscar ajuda. Nós, advogados, às vezes temos esse problema de vaidade, né? De não querer buscar ajuda, de não querer que um colega... Eu já disse a Bruno, nós jantamos na casa de um amigo, e eu já disse a ele, Bruno, eu quero que você vá aplicar o seu curso de oratória, não só para mim, eu preciso melhorar a minha oratória, mas também para os meus advogados. A gente vai fazer essa parceria, viu, amigo? Vai ser uma honra, meu amigo, uma honra muito grande, pode ter certeza. Bruno, me fala, você saiu da OAB, né? Quer dizer, você continua na gestão, mas você não é mais presidente. Qual é o futuro, Bruno? O que é que você vê como futuro? Qual é o teu próximo passo? A gente vai ter um deputado federal, a gente vai ter um prefeito. Qual é o próximo passo aí que você vê na sua vida política? Amigo, eu tô no Conselho Federal da OAB, tá sendo também um aprendizado muito grande para mim lá, nesses 3 anos, né? Tô terminando o 2º ano lá no Conselho Federal. Recebi a missão do presidente Beto Simonetti de presidir a Comissão Nacional de Direito Previdenciário. Primeiro pernambucano a presidir essa comissão, que é uma comissão hoje muito importante do Conselho Federal, vem fazendo um trabalho muito legal lá, e como sempre, como eu falei para você, se cercando de gente melhor do que eu. Perfeito. Minha vice é Gisele Cavinchin, que é lá do Santa Catarina, que é uma grande advogada, uma grande gestora. Meu secretário-geral é Tiago Drick, do Rio Grande do Sul, que é também um advogado diferenciado. Então a gente montou uma grande equipe. Primeira coisa, quando eu cheguei lá, eu disse, olha, eu quero pelo menos... assim como a gente fez aqui no OAB de Pernambuco, de abrir portas, eu falei com o presidente Beto Simonetti, disse, a única coisa que eu quero para começar, no mínimo, um representante de cada estado da federação. Perfeito. A gente tem que ter, na Comissão Nacional, uma representação nacional. Sim. Então, não vai ser clube fechado aqui, não. Vamos botar, gente. Hoje, a maior comissão do Conselho Federal é direito previdenciário. Então, estou com essa missão na presença da comissão, no Conselho Federal, discutindo os temas que, como você disse aqui, a OAB não se limita aos temas da advocacia, da sociedade de maneira geral, tudo termina passando pela OAB, né? Tudo termina passando. Eu, na verdade, assim,
política partidária. Convites vieram vários, mas eu nunca tive realmente... A política, para mim, é a política de OAB. Essa é a política que eu gosto, que eu sei fazer. Né? A política partidária eu respeito muito, admiro muito, inclusive, quem faz. Mas não é, pelo menos hoje, a minha praia. Não é algo assim que me fascina hoje. Eu prefiro acompanhar, fazer minha parte de outras frentes. Né? E deixar essas frentes assim para efetivamente quem faz política, eu acho que é melhor. Vou me dedicar à minha advocacia, que realmente passei os 3 anos da OAB meio afastado disso, voltei com toda a empolgação, com todo o entusiasmo para a minha advocacia, encarando esse mundo digital, como eu estava falando aqui, Sim. É um mundo novo aí para a gente. Você falou também outra coisa muito boa, André, que às vezes a gente falta aos advogados um pouco da humildade para conhecer as suas limitações, para conhecer o que você pode avançar ainda. Então eu decidi, por exemplo, continuar minha carreira acadêmica, fiz seleção para mestrado para federal, passei nessa seleção de mestrado, vou, a partir do ano que vem, voltar, eu comecei há muito tempo atrás o mestrado e não concluí, voltar para, dessa vez, concluir o mestrado, para poder estudar coisas novas, aprender coisas novas. Eu fiz questão, inclusive, de não fazer na área previdenciária. Eu disse, eu vou estudar coisa nova, fiz um projeto de regulação de rede social, de direito administrativo, e o projeto foi aprovado. Então é isso que eu vou estudar no meu mestrado, fazer uma coisa realmente diferente. Então é tentar sempre se aperfeiçoar, melhorar, né, estudar cada vez mais. A gente não pode, é igual andar de bicicleta, parou de estudar, você cai. Você cai, verdade. Então, com toda essa dedicação aí à advocacia e ao estudo. Verdade. Bom, a Lê está dizendo aqui, presidente, que a gente vai colocar seus links aqui na descrição desse vídeo, tá? Para as pessoas que eventualmente queiram aí fazer seus cursos. Obrigado. A gente vai deixar aqui divulgado no link desse vídeo no YouTube. O presidente acabou de revelar aqui para a gente que, infelizmente, não tem pretensões políticas, né? Seria, presidente, não é aqui missa de corpo presente, não. Obrigado. Mas seria um grande ganho, viu, para a sociedade ter uma pessoa com tanto jogo de cintura, né? Ser eleito por unanimidade na OAB não é para qualquer um, isso não é uma coisa simples, né? Dê honra a quem tem honra, então vamos respeitar esse predicado aí brilhante que o amigo tem. Mas fica a sugestão, viu? Se você mudar de ideia, a sociedade agradece. Obrigado, amigo. Obrigado. Bom, presidente, infelizmente, a gente já vai caminhando aqui para encerrar o nosso podcast e a gente tem o nosso ritual de encerramento aqui, que eu vou fazer um bate-bola, vou falar algumas coisas e o amigo ali no bate-bola responde ali rapidamente para a gente caminhar para esse fechamento aqui do nosso podcast. A gente já está caminhando aí para esse encerramento. Então vamos lá, presidente Bruno Batista, um prato favorito? Queijo. Queijo? Qualquer tipo de queijo. Que coisa boa, né? Não é nem um prato, é uma comida. Mas o tal do queijo, você botar na salada um queijinho ali, já dá uma queijo, vida, né? Qualquer coisa é bom. Queijo é uma maravilha. Um livro. Mas Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Dale Carnegie, perfeito. É um best-seller, né? Mundial. Clássico. É maravilhoso esse livro. Um sonho já realizado. Ser presidente da OAB. Era um sonho. Era um sonho. Maravilha. Era um sonho, foi realizado. É uma satisfação poder dizer que realizou um sonho de vida, né? Eu dizia que queria ter a foto na parede e a consciência tranquila. As duas coisas eu consegui. A foto lá na parede e a consciência tranquila. Perfeito. Presidente, um sonho a se realizar. Tentar contribuir para um mundo melhor. A gente precisa de um mundo realmente com mais paz, um mundo com mais tolerância. Então eu acho que eu ainda tenho que contribuir mais com isso, para que as próximas gerações tenham um mundo melhor. Perfeito. Esquerda ou direita, presidente? Eu diria que sou centro-esquerda. Centro-esquerda. Centro-esquerda, sou centro-esquerda. Eu diria que tô mais, se a gente for fazer uma análise, um social-democrata que acredita realmente no liberalismo, mas também nunca esquecendo o aspecto social. O aspecto social é um valor forte na sua visão. Sem dúvida, distribuição de renda. Eu acho que quem faz previdenciário,
e convive, né, com isso. É muito difícil uma pessoa que faz previdenciário não ter essa preocupação social. Entendi. Porque realmente a gente convive com isso todos os dias. Deve ver muita miséria, né, presidente? Até porque existe uma área no mundo previdenciário que vocês têm uma pegada também assistencial, né? Existe um benefício que não é para os que contribuíram, né? Isso. Assistencial, né? Exatamente. Tem gente que chega ao escritório que não tem o que comer. A gente colocava, eu sempre conto essa história para escutar, coloca uma bolachinha creme cracker na recepção, sim. E às vezes o pessoal vai lá e come a bolacha todinha, fome. Nossa. Saiu de casa sem comer, foi andando lá para o escritório. Então é algo assim que termina chocando a gente, que não é a nossa realidade, não é a sua realidade, não é a minha realidade, mas a gente vê isso daí, desperta realmente essa consciência social, essa vontade de poder contribuir para melhorar isso, né? Perfeito. Presidente, 3 pessoas que lhe fazem ser referência, suas referências, 3 pessoas que são referências para você. Rapaz, aí eu fico na proximidade, eu diria, não vou botar ninguém de longe, tá? Eu falo, meu pai, perfeito, né, que sempre foi inspiração para mim, perdi na pandemia, meu pai, mas sempre foi uma inspiração de uma pessoa correta, ética, um servidor público na verdadeira acepção da palavra, né? Então foi uma referência. Meu avô paterno também, que para mim inspiração, professor da Faculdade de Medicina, médico, uma inspiração também de muito próximo, era um amigo, eu diria, mais do que um avô, né? E a minha esposa Renata, que está sempre do meu lado, vamos fazer 20 anos agora de casamento, e é uma companheira aí para tudo, e aprendo todos os dias com ela. Perfeito, presidente. Presidente, tem um livro que é do Flávio Augusto, chamado Ponto de Inflexão. Esse livro do Flávio, ele fala sobre aquele ponto na vida dele, que foi um ponto de inflexão decisivo para torná-lo o que ele é hoje. Flávio é um dos grandes gestores aí do Brasil, sim. Comprou time de futebol nos Estados Unidos, e é um cara muito visionário. E ele fala que todos nós temos esse ponto de inflexão em nossas vidas. Qual é o ponto de inflexão na vida de Bruno Batista? Eu acredito nisso que ele fala, que nós temos todo mundo um ponto de inflexão, mas eu diria que a minha vida, André, é meio que inflexões variadas, assim. Eu não consigo destacar um ponto só onde isso aqui mudou a minha vida, isso despertou. Inclusive, eu acho que vão acontecer muitos ainda pontos de inflexões na minha vida ainda, daqui em diante. Eu estou com 46 anos, então acho que vai ter muitos pontos de inflexões ainda na minha vida. Sem dúvida, a minha escolha pelo direito foi um ponto de inflexão, eu ter me formado, eu ter pedido exoneração do cargo público foi um ponto de inflexão, montado a sociedade com o Alexandre profissionalmente foi um ponto de inflexão, ter entrado na OAB outro ponto de inflexão. Então, eu tive vários pontos de inflexões assim na vida, e acho que ainda vou ter vários pontos assim que vão modificar ainda a minha vida, porque se a gente ficar parado, perde a graça. A gente tem que sonhar. Verdade. Tem que tentar sonhar e realizar, né? Verdade. Temos que estar toda hora trazendo sangue novo, trazendo novo, né? Revivendo o primeiro amor, né, presidente? Exatamente, o tempo todo. Verdade. Bom, nós finalizamos. Antes de passar a palavra para sua última colocação, presidente, eu quero lhe agradecer pela sua gentil presença, por ter nos ensinado aqui nesse momento tão rico de aprendizado. E dizer que foi um prazer, uma honra tê-lo aqui na nossa casa, no nosso Frutuoso Cast, e deixar minha sincera admiração pela sua pessoa, porque não é fácil construir o que você vem construindo. Não vou dizer que você já construiu muita coisa, mas você vem construindo, é muito novo, né? 46 anos, é muito novo, então está aí no auge da vida. E quero deixar aqui, em nome de todos que fazem o Frutuoso Cast, nosso sincero agradecimento, presidente, pela sua vinda aqui. Para finalizar, presidente, quero que o senhor diga para essa câmera, quero que você deixe 2 mensagens, uma para nosso trabalho que está começando. O Frutuoso Cast é um trabalho ainda inicial, é o 4º convidado, Ale? Acho que é o 4º ou 5º convidado, a gente ainda está começando nosso podcast. E por último, deixa uma mensagem aí para a sociedade que está lhe ouvindo, você como presidente da OAB, referência,
E, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e, por favor, faça aí as suas palavras como achar melhor. Primeiro, quero lhe agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui. Para mim, realmente foi uma imensa honra, de verdade mesmo. Foi tão bom que passou muito rápido. Voou no instante, a gente bateu papo aqui, realmente. Então, foi muito bom. Quero parabenizar realmente por essa iniciativa. Eu acho que é importante a gente poder disseminar a informação, levar a informação para as pessoas. Hoje a gente tem vários instrumentos à nossa disposição, né? A internet traz essas vantagens. Você está usando isso muito bem. Então, eu quero parabenizar você, a equipe toda aqui, por esse belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo. Como eu disse, eu sou espectador assíduo aqui do Frutuoso Cast, então quero parabenizar de verdade e dizer para você que continue aí com esse trabalho que você vem fazendo tão legal e tão interessante, de disseminação de conhecimento, de informação, num formato leve, num formato que fica fácil de ser absorvido por todos. Eu mesmo coloco para assistir no carro, quando estou indo para o escritório, eu vou ouvindo o áudio, né? Vou escutando o áudio e vou assistir, porque é um negócio leve, assim, que aí você vai ver que realmente é um bate-papo, você vem conduzindo isso muito bem. Obrigado. Talento que é descoberto, que a Globo está perdendo de entrevistador, que está perdendo aí esse talento aí que você tem, viu? Mas, com relação à sociedade, a minha expectativa, né, de que a gente possa ter aí, como eu falei para você, um mundo melhor, né, que a gente possa ter mais tolerância, mais paciência. A gente enfrentou momentos muito difíceis, momentos de pandemia, a gente vê um mundo muito polarizado ainda, com essas divisões, tudo se puxa para se polarizar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Está no momento da gente procurar as nossas convergências e esquecer um pouco as diferenças. Hora da gente buscar realmente aqueles pontos que são comuns, aqueles pontos que são importantes para todo mundo, e a gente poder realmente se unir, né, para poder fazer isso. Com isso a gente consegue construir uma cidade melhor, consegue construir um estado melhor, consegue construir um país melhor, consegue construir um mundo melhor, né, buscando esses pontos de convergência. Divergência todos vão ter. Todo mundo tem alguma coisa, eu penso alguma coisa diferente de você pensa alguma coisa diferente de mim. A gente tem esses pontos de diferença, mas enquanto a gente valorizar mais as diferenças do que as convergências, as coisas não andam. Fica cada um puxando para um lado e o negócio não anda. Vamos andar mais juntos para tentar resolver os problemas que a gente tem, que são muitos, e a gente possa fazer isso de forma mais unida. Perfeito. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Valeu. Um abraço. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Let me tell you.